Então, a tarefa vibratória da solidão. Para muitas pessoas é desesperador sentir solidão. E entendamos que solidão não é estar sozinho, mas não se achar uma boa companhia. É sentir-se sozinho, independentemente de ter companhias. A solidão se apresenta quando não há autoconexão, quando há um distanciamento da força pessoal. Ela traz em sua natureza uma compulsiva projeção do ser para fora de si próprio. É causa de intensa tristeza na alma, origem da grande maioria dos quadros de amargura e baixa imunidade no corpo físico. Desconectado de sua grandeza e abundância, o espírito sente-se frágil, desnutrido, seco de emoção, sedento de alegria. Assim, passa a agir desastrosamente, tentando aproximar as pessoas de si, quase sempre da pior forma possível, acabando por afastá-la ainda mais. Com relação às provas que envolvem os passos de todos na esteira do tempo, vejamos um apontamento importante em O Livro dos Espíritos, na questão 259. De fato, de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? Resposta: todas não, porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. A solidão é uma prova decorrente da postura milenar de abandono da nossa natureza divina. Interessante isso, né? A solidão é uma prova decorrente da postura milenar de abandono da nossa natureza divina. Eu falei interessante porque a gente está passando agora de uma... Os ascensionados estavam dizendo essa semana que a gente já está na 4ª dimensão, mas a gente estava, há pouco tempo, muito próximo da 3ª, e a gente está se distanciando muito rápido. E o que isso acontece? Que as camadas dimensionais de informação e de visões estão ficando muito próximas. E a gente está muito próxima, muito sutil. E a gente tem que, ainda mais a gente que está recebendo essa mensagem mais aclarada, mais atualizada, a gente tem que estar mudando nossos paradigmas. E que padrões são esses que criam essas crenças limitantes? Uma delas é acreditar no externo, é acreditar no Salvador externo, é acreditar nas coisas externas e não acreditar em si. Mas só que o acreditar é mais relacionado a ter autofé, fé em você, porque a fé está muito associado ao divino, ao transcendente, e essa confiança já é uma palavra muito assim, muito física. Tem lacunas ali que a gente vai desconfiar da confiança. E a fé não, a fé a gente acredita fielmente. Então a gente tem que ter essa fé pessoal e abandonar muito esse lado de confiar no Deus externo, no Cristo externo, nas entidades, nos santos
e puxar a autorresponsabilidade para si. É acreditar, não é deixar de acreditar em Deus, é deixar de acreditar no Deus externo. E na maioria das vezes que a gente fala de Deus, a gente está falando na segunda pessoa. A gente não está falando conosco mesmo, com a divindade que habita em mim. A gente está muito acostumado a vir essa coisa de fora e não de dentro. E essa noção da autorresponsabilidade agora é muito importante porque como está ficando muito mais sutil as materializações, pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou, daqui para frente vai começar a ficar assim. Então, a autorresponsabilidade vai fazer a gente nivelar a nossa cocriação numa sequência muito mais aprimorada, porque essas crenças do externo é que faz a gente dar todo o aceite, chancela tudo que a mente está querendo, mas só que a mente não tem aquela visão tão aclarada como a consciência. A mente é algo físico que vem do cérebro. É um raciocínio que o nosso corpo físico está direcionando. Agora, a consciência já é uma coisa bem mais trabalhada dentro de nós, já é do divino, do espírito. E puxando essa autorresponsabilidade para a nossa consciência, isso aí fui eu que materializei, isso aí eu é que tenho que descascar isso aí, porque fui eu que criei. E com a minha reforma do hoje, amanhã a criação vai ser bem melhor. Então essa autorresponsabilidade vai te fazer uma reestruturação nessa base consciencial para esses momentos que estão por vir, que a materialização vai ser muito mais rápida. Então a gente tem que trabalhar essa autorresponsabilidade, desassociar com esse lado, sabe, igrejeiro do Deus externo, do Cristo externo, dos santos, disso tudo, e puxar. Porque quando a gente associa com o externo, para que Deus colocou a gente aqui? Para ser salvo pelos outros? Para se reestruturar todo em cima, sabe, de um pieguismo, de uma consolação externa? Ou é para você vivenciar e aprender? Noção de causa. Porque a gente perde esse lado da vinda do espírito ao plano físico de uma lei de progresso e entra para um lado servil e de parceria. Essa autorreformulação do espírito para consolidar a força maior, que é a do amor, dentro de nós, a gente terceiriza porque vai vir o anjo de guarda, vai vir Deus, vai vir o Cristo, e a autorresponsabilidade fica de lado. E agora, vindo essa nova dimensão, e a gente já andando de uma forma bem rápida, saindo dessa transição da terceira para a quarta dimensão, as coisas vão ser muito mais rápidas também ali, as cocriações. E a gente tem que se reciclar para não entrar em perturbação nisso, né? A confirmação disso, a resposta que você está falando aí, quando você olha para o próprio mundo externo, você vê que as coisas hoje estão muito mais fáceis. Muito. Para você detectar uma enfermidade hoje, coisa mais simples tem, coisa que antigamente era muito mais complexa. Então, no físico está acontecendo, só que a consciência, às vezes, não percebe isso. Não percebe? Fica naquele sofrimento, naquela... E fica naquele pieguismo, né? Entra para o lado do vitimismo e fica só pedindo, pedindo, pedindo. E agora que eu não sei nem onde eu parei, né? A solidão é uma prova decorrente da postura milenar do abandono. Isso aqui eu li.
então tá. Não, eu li, mas parei aqui. Os solitários sofrem as consequências de suas escolhas infelizes, realizadas por várias reencarnações, estando mais reclusos, afastados ou em plena convivência grupal. Os solitários são atordoados pelas sugestões da sua dor, que não se cala um instante sequer em sua mente. As particularidades mencionadas na obra kardeciana são fruto dos condicionamentos do passado, que brotam no íntimo da própria criatura em forma de pequenas atitudes que surgem espontaneamente e são adotadas nas experiências do dia a dia. Para contornar os efeitos de semelhante quadro, a criatura solitária tem vários mecanismos doentios. O mais conhecido é suprir-se com uma companhia amorosa. Olha, interessante, hein? O mais conhecido é suprir-se com uma companhia amorosa, para a qual gastará um mundo de energia e esforço para agradar e, por fim, aprisionar e dominar. Então é interessante a gente entender isso aqui. O que é esse mundo de energias? O que é? A gente tem que entender que energia é essa que eu tenho. Nós somos condutores de energia, a gente tem que entender isso. Se a gente pegar ali a tomada, abrir a tomada toda, o que a gente vai ver ali? Fios. Vai ver fios, vai ver tomada, vai ver os conduítes, tudo. Mas a gente não vai ver energia. Mas se a gente tocar num fio, no outro fio, a gente vai ver a energia, né? Na dor, né? Vai tomar um choque. Mas ver a gente não vai ver. E nós somos assim. Só que a nossa energia é o nosso sentimento. E por isso que a gente tem que ter essa autorresponsabilidade e entender esse sentimento de raiva, de medo, de culpa, está vindo por quê? E ali dessecar isso, até você entender qual foi o agente que iniciou aquilo, o agente que dispara aquela situação, aquela emoção. E ali, na hora que a gente entender que o gatilho era isso aqui, trabalhar aquilo como uma coisa normal. Ah, foi isso aqui, então eu tenho que parar com isso aqui, porque isso aqui me leva. Eu lembro de um estudo aqui que eu dei o exemplo do cara que estava engordando. Aí ele viu que o gatilho de ele estar engordando era ele chegar do trabalho e deitar no sofá. Porque ele deitava no sofá, aí ele pegava o celular, já ligava para o delivery e pedia uma pizza, porque ele estava com preguiça de fazer a comida. Aí dali ele começava a fazer uma porção de coisas, tudo deitado ali, e não criava. Aí ele parou com aquilo, não deitava no sofá, ia para a cozinha, fazia a comida, uma comida toda elaborada para um cardápio que ele queria, emagrecer e tudo. Então, quer dizer, qual é o gatilho para eu ter raiva disso ou daquilo, ou de alguém? Então, a gente tem que ter essa pesquisa em cima do nosso sentimento para a gente depois não criar um ato desconfortável que vai trazer sofrimento em cima do impulso, né? Isso acontece toda hora, pelo menos comigo, né? Ai. Dominar. A solidão é uma das razões mais perceptíveis de encontro dos sombrios na atualidade. Sombrios, no caso, acho que não tem tanta luz, né? Mas luz todos nós temos, até o mais trevoso. Uma vez que as pessoas assumem uma vida amorosa para amenizar o desgosto de estarem consigo mesmo. Essa colocação pode parecer muito forte, mas esta é a realidade e é verdadeira. Estamos tão acostumados a pensar que duas pessoas se interessam uma pela outra somente por conta do amor, que não analisamos outros aspectos essenciais no terreno dos elos da afetividade e das paixões. Sem dúvida, o amor sempre está presente.
é a matriz emocional de atração que encanta, motiva e aproxima. Entretanto, neste planeta de estágios espirituais primários no qual nos encontramos, esse sentimento não brota puro. Junto com ele vem o sombrio do inconsciente e as carências e demandas pessoais que encontram na pessoa amada uma forma de se escorarem, de se projetarem. É por isso que, tão frequentemente, há um encontro de sombrios nas relações humanas. A energia da solidão motiva a necessidade de mimo e submissão, e a pessoa solitária acaba por atrair alguém que adora ser servidor. Muito legal isso, hein? A bem da verdade, o solitário pode atrair qualquer tipo de perfil, por estar autodesconectado. Sua vibração pessoal principal passa a ser emitida pelo chakra cardíaco, onde dói essa emoção. Nesse quadro, o cardíaco pode ser comparado a uma enorme tarrafa vibratória, uma rede que busca em volta de si todos os que possam, de alguma forma, aplacar sua sede de companhia e carinho, em regime de sintonia e simbiose. Bem profundo, né, mano? Solitários podem ser atraentes, inteligentes e até amorosos, e são potenciais integrantes do grupo de risco que despenca a ladeira do mau humor e da agressividade, condutas emocionais opostas à amorosidade e à bondade nos relacionamentos. Quando conseguem disciplina sobre essas características e agem com afeto, tornam-se potenciais integrantes do grupo de risco dos ciumentos compulsivos, entre a cruz e a espada, né? De uma forma, a solidão vaza da alma em forma de comportamento perturbado. Muitas vezes, não perceptíveis no primeiro momento. Não há como controlar suas manifestações, e com o tempo o ser percebe-se triste e amargurado em forma das experiências que experimenta, em função das experiências que experimenta. A tristeza é um traço muito pertinente à pessoa que padecem dessa dor emocional, raiz dos quadros de amargura, azedume e agressividade. É, portanto, natural que seja esse o processo pelo qual a alma depura suas dificuldades e dores. O amor é como uma pepita de ouro depositada no fundo do inconsciente, que, a ser encontrada, é retirada com impurezas e muito material a ser reciclado. A pepita traz agarrada em si as pedras duras que representam o sombrio humano. Não é o amor que faz sofrer, é esse sombrio que gera as crises, quando toma conta da relação de amor, sufocando os sentimentos e multiplicando os conflitos e os desentendimentos. O amor não se acaba, mas o sombrio pode destruir a relação, intoxicando-a com mágoas de respeito e perturbações variadas. É por esse motivo que há tanta dor nas separações e nos momentos confusos de um relacionamento. O sombrio predomina e as pessoas não conseguem se desvincular uma das outras em bases equilibradas, porque estão se atacando, desesperadas, querendo salvar o afeto, sem ter noção de como fazer para alcançar esse objetivo. Há algo de errado nisso? Não. É assim que deve acontecer. Nenhum amor vem pronto e acabado.
E se alguém quer que ele supere o sombrio e ilumine nossos traços que podem arruinar uma união, deve entender que os vínculos afetivos são uma escolha com aprendizados intermináveis e que amor algum pode garantir um relacionamento, se não cuidarmos das condições para que ele possa florescer em meio às sombras interiores que tentam sufocá-la. Então é aquilo que a gente falou, né? Nós somos condutores e a gente tem que entender que tipo de energia está dentro do meu ser, para a gente sair do lado do vitimismo, sair que é o outro o culpado, e entender que tudo está acontecendo não é para o outro, não é para ninguém, é para mim. E a gente não tem que saber quem é o causador sou eu. Aquilo tudo é um aprendizado para mim e eu tenho que me reformar. Agora, quem é o personagem que está criando essa situação é um, mas poderia ser qualquer um. Mas aquela situação teria que ser formada para eu ter esse reflexo do que está dentro de mim. Então, o lado do casamento, né, dessa dupla que anda ali, eu acho muito legal. A Igreja Católica faz um curso para noivos, e que isso aí toda religião tiver ter que ter isso. Porque é um trabalho psicológico dos dois. Vocês estão entrando aí, que nem no livro do Chico Xavier, eu acho que é Amor e Destino, Amor e Vida, eu acho que é Amor e Destino, o nome do livro, que ele fala que o casamento, que o noivado é um porto seguro. E o casamento é um grande navio, que a gente sai do porto seguro, entra no navio e vai viajar nas águas das experiências. É legal, achei legal esse lado poético lá que está no livro. Eu falei isso até num casamento do meu sobrinho, pediram para eu falar alguma coisa, na hora eu lembrei, Então é exatamente isso, é um laboratório, ali você e tua esposa ali vai criar uma outra família. E a gente tem que entender, até para se autovalorizar, que a minha vida, eu tenho muita importância, porque no meu mundo, eu botei 5 filhos no mundo. Se eu não tivesse, aqueles espíritos iam nascer em outra família, com outras situações, outros aprendizados, mas não eles do jeito que estão. A empresa que eu trabalhei, que eu já trabalhei, tem lá meu dedinho lá dentro. Então, todos nós temos um mundo no qual nós somos responsáveis e criamos. Então, isso aí, se desprezar, é não valorizar o que você agregou em cada pessoa, em cada relacionamento, em cada situação que você estava ali interagindo. E a gente tem que trabalhar isso. É o nosso sentimento, que é a energia que a gente vai passar. Então, na hora da irritação, na hora da raiva, do ódio, a gente tem que entender que aquilo tudo não é para a gente agredir o outro, é para a gente entender que isso está dentro de mim. Se ela aconteceu, é porque estava dentro de mim. E eu tenho que saber trabalhar isso para acabar e transmutando a raiva, o ódio em amor. E a gente, na hora, chuta o pau da barraca e vai no automático, né? E o nosso automático, você ainda, como disse aqui, espíritos ainda iniciando essa caminhada evolutiva, nosso automático ainda é agressivo. O caminho do equilíbrio passa pela formação de um vínculo com a natureza essencial do ser e foi interrompido em algum momento no trajeto das reencarnações. A cura vem de uma boa dose de autoconhecimento, de um mergulho nas descobertas do seu respeito, conquistando gradativamente a alegria de estruturar uma nova percepção da própria imagem. Então, é aquilo que eu falei, o que eu te quis dizer é exatamente isso aqui, essa inserção, você entender, introduzir essa valorização do teu ser, para você trabalhar
como ele colocou, uma percepção da própria imagem. A gente ter essa vontade de cada vez mais lapidar o que eu tenho de bom e tornar melhor ainda. Nossa perspectiva da alma, a solidão tem também uma ampla conexão. Nessa perspectiva da alma, a solidão tem também uma ampla conexão com a formação da identidade pessoal, sendo necessária talhar um alto perfil mais nítido e claro, enaltecendo seus valores legítimos, sua bagagem de vida e sua inserção produtiva e instável em grupos sociais. Há muitas pessoas que dizem sofrer de solidão porque não compreendem nem conseguem sentir a importância de estar consigo. Não sabe que esse momento é muito gratificante. É um conceito cultural negativo que faz da solidão um problema, quando nem sempre o é. Ela é um incentivo ao equilíbrio. Aí, Valdemir, está falando contigo. Solidão é um problema, quando não... Ela é um incentivo ao equilíbrio, quando se começa a descobrir os valores pessoais e ter a si próprio como o motivo principal de suas alegrias e motivação para viver. Então, a gente tem que parar com esse negócio de rezar muito para o externo, pedir muito para o externo e fazer essa abordagem de Santo Agostinho, né? O que eu fiz, o que eu posso melhorar, lá na questão 919. Então, eu li tudo aqui. Li. Então, vamos para o final aqui. O desenvolvimento do auto-amor, a melhora progressiva do humor, o abrir mão da autoimagem mental e a busca por uma aproximação sincera e rica de afeto provocará reações alheias motivadoras de novas tentativas e retomadas na vida de relação. Pouco a pouco, os relacionamentos novos serão construídos, permitindo-se saborear o prazer das boas amizades e companhias. E ela finaliza assim: essa é a rota para superar a sensação de abandono e desamparo, já que a solidão nada mais é que a desconexão com a sua luz interior. Que legal, hein? E aí vamos pedir o Valdemir para fazer a prece inicial, pode ser, Valdemir? Vamos todos nós aí, juntos, né? Agradecer a Deus por mais uma tarde, noite, né, de estudo e que a gente consiga alcançar os objetivos, né, do entendimento da lição e o principal, a prática. Ao mesmo tempo, recomendamos aqui nessa prece inicial os companheiros, né, os irmãos do grupo que não estão presentes, quando estejam, que recebam as boas vibrações, especialmente os que mais sofrem, que Deus, na sua infinita misericórdia, designe, né, criaturas capazes de estar ao lado dos nossos irmãos, incentivando, porque a atitude, a ação, conforme a gente viu na lição, é individual, é nossa, nós é que temos que realmente fazer em nosso próprio benefício. E que a paz de Deus se faça durante todo o nosso encontro e eternamente. Que assim seja. Aí, por isso que eu gosto de vir aqui, ó. O estudo em pauta aqui cria uma semente, ou é gerada uma semente da leitura do grupo de todo. Cada um de nós tem a sua individualidade, e é uma individualidade. Mas quando a gente estuda, essa semente nova gerada do estudo e da individualidade de cada um, isso já não é mais individual, se torna-se já uma semente do grupo, do coletivo, gerada em cima dos pontos de vista, da leitura de cada um, da aceitação de cada um, e aí cria-se
um conceito já do coletivo, do grupo, né? Mas eu acho que o pessoal gosta mais da macumba, né? O pessoal quer saber dos 6 números a jato para ontem. Então, aqui ó, no livro do Filosofia da Mediunidade, aí vem dizendo aqui, ó, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, pergunta 221, subpergunta a sexta. Aí que a gente vai procurar aqui a pergunta. No caso, foi a sequência, na outra foi a quinta, essa é a sexta, mas tem hora que pula. Tem hora que vai até para outro capítulo. Então, a sexta, vamos ler primeiro aqui a primeira pergunta, para a gente entender e depois... Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Aí estamos na sexta agora. Haverá inconveniente... Não, deixa eu falar aqui. Segunda parte, capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então vamos ver o sexto inconveniente ou perigo da mediunidade. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças. Interessante isso que nas religiões afro-brasileiras eles incentivam a criança. Em algumas religiões já não incentivam a criança, a doutrina espírita mesmo, na parte mediúnica, então ali tu é execrado, né? Aí vamos ver a resposta aqui. Certamente, há inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhe falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Interessante, já os espíritas estão certos. Então, vamos agora ver o que o Miramês vai falar. Ih, eu botei o marca-página de um dentro do outro. Deixa. Não, ali também. Vem com 2. Então vamos ver o que o Miramês vai falar aqui a mais sobre essa resposta. Capítulo 55 do livro Filosofia da Mediunidade, e o título é Mediunidade nas Crianças. Há 2 etapas na mediunidade a serem observadas: seu aparecimento natural e o desenvolvimento, pelos métodos da doutrina dos espíritos. É bom que se saiba que a criança se encontra em formação e o seu organismo não pode ser agredido por emoções violentas. Forçar o desenvolvimento da mediunidade na criança é tirá-la do seu natural, da tranquilidade comum em todas elas. Todos os espíritas são sabedores de que a mediunidade tem sua base no corpo físico. Sendo assim, a criança já nasce ou não com essa predisposição, cujo desenvolvimento requer a paciência de esperar a formação mais concreta do corpo para que os seus dons tomem direções mais seguras. A criança não deve participar de reuniões de desenvolvimento da mediunidade, mesmo que tenha algum dom aflorado. Os pais devem estudar a doutrina espírita para entender como lidar com a criança médium na sua mediunidade natural, sem, contudo, atrapalhar o crescimento natural da criança ou do jovem. Forçar o despertamento mediúnico na criança é perigoso, pois pode vir um desarranjo, tanto psíquico quanto no cérebro ou no sistema nervoso da mesma, com difícil reparo. A criança está em formação, tanto física como moralmente, para que no amanhã seja uma criança de melhores valores,
quem observa uma criança no seu estado natural de ser, principalmente o espírita, sabe que ela está constantemente servindo de médium aos espíritos familiares, principalmente ao seu anjo da guarda. No entanto, não se deve forçá-la nesse exercício, por faltar nela a formação moral, a razão firme nos conhecimentos das leis. Ela se encontra em preparo para a vida. Quem entrega a uma criança a responsabilidade de uma cozinha, um escritório comercial, uma loja, um gabinete dentário, um laboratório ou um consultório médico. Falta-lhe a formação nesse sentido. No entanto, ela está a caminho de todos eles. É o homem de amanhã. Na mediunidade, é o mesmo, ou talvez até com mais responsabilidade. É preciso maturidade, que até aos mais velhos pode faltar. Quantos médios tomam caminhos diferentes, embora tenham idade avançada. Não é justo que coloquemos nas mãos das crianças responsabilidades que os adultos se esforçam para adquirir. Há inúmeros meios dentro da doutrina espírita de instruir as crianças. São livros, aula de moral cristã, trabalhos, enfim, variados modos de educá-las para o ministério de amanhã. Um bom espírita pode ter começado por ter sido boa criança. Os pais têm essa responsabilidade nos seus ombros, a de ensinar e de exemplificar o que fala com elas. Até mesmo a instrução espírita dada às crianças deve ser de acordo com o seu tamanho espiritual e idade. A verdade é relativa em todos os reinos. Ela pode destruir e pode construir, dependendo do modo que se fala. A prudência é fator de muito interesse. No campo do ensino das crianças, os pais devem sempre ajudá-las a orar, ensinar-lhe o valor da oração, corrigi-las quando empregarem mal a palavra, presenciar seus lazeres, dando tonalidade de amor e alegria a todos os seus divertimentos. Os grandes médios do passado e do presente foram crianças que o tempo e os benfeitores da vida maior ampararam, no sentido de deixar suas mensagens de amor, e os do futuro estão aí. Peraí, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. No sentido de deixar suas mensagens de amor, e os do futuro estão aí, é isso mesmo, como crianças esperando o concurso dos adultos. Jesus não foi uma delas? E, como criança, deixou sua postura que encantou e ainda hoje sentimos segurança quando nos lembramos dele. Sou grato para com ele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 1, versículo 12. Aí ele finaliza assim: não é preciso se apressar em colocar as crianças no ministério da mediunidade, mas deixar seu crescimento natural, que os espíritos encarregados desse crescimento cuidam bem de suas faculdades. Basta aos pais orar e vigiar, e fazer o que estão encarregados na disciplina moral e na educação, principalmente pelo exemplo de vida que levam, tomando Cristo como rota de vida, Deus como guia para a sua libertação pelo amor. Que assim seja. Então, terminamos a primeira parte dos estudos. Pô, até que terminamos rápido, né? Pensei que ia durar a hora toda, que a primeira leitura foi grande.
Então vamos todos levar o nosso pensamento ao nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus, tentando entrar nessa faixa vibratória superior e límpida. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui nessa tarde e noite de sábado, nesse dia agradável, temperatura agradável, e ter esse banquete espiritual todo formado para esse punhado de encarnados e não sei quantos desencarnados. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos nós. Paz resultante dessa semente que hoje foi gerada em cima desses estudos, em cima da aceitação de cada um de nós. E por isso só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação com nossos irmãos desencarnados. Que assim seja.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao colóquio com nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse estudo aqui, formatado, discutido, e que todos tenham bem aceitado o que aqui foi trabalhado. Que a paz possa ser a resultante desse encontro entre irmãos. Essa paz tão procurada, tão querida por todos e que sempre esteve dentro de nós mesmos. Basta a gente trabalhar a aceitação, o amor e a gratidão. E em cima disso só temos a agradecer ao Pai mais uma vez, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.